que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Gostaríamos de convidar para a palestra da manhã a Mariana. Por favor, Mariana. Alô? Bom dia a todos. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 9 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Por favor. Bom, só para a gente ter uma ideia, eu vou falar um pouco sobre a violência, que acomete nos dias atualmente, o que Jesus fala, qual é a sua mensagem, sobre a cólera, o que é ser manso, o que é ser pacífico, a paciência que tanto a gente pede, o que a espiritualidade nos recomenda e um exemplo de uma grande pessoa, de um grande pacificador. Bom, falando em violência na atualidade, até pouco tempo atrás nós estávamos vendo os noticiários, não tem como não vir à cabeça a nossa guerra, que não tem ato mais violento contra o próximo. E até pouco tempo atrás nós estávamos Israel, Palestina, agora Estados Unidos contra o grupo terrorista, o Estado Islâmico. Só que dentro dessa guerra há muitos civis que são acometidos com ela, são famílias. Então nós temos ainda esse cenário de guerra no ambiente atual. Parece que era algo que ficou lá no passado, mas nós ainda temos esse problema com guerra. Quando eu falo aqui em protestos não pacíficos, até pouco tempo atrás, nós tivemos sim passeatas maravilhosas nas ruas, reivindicando ou questionando certas barbaridades que a gente vê por aí. Mas, entretanto, por conta de uma minoria, protesto se tornou depredação, se tornou tacar fogo em ônibus. E não é bem por aí que os protestos devem ser encaminhados. Não que a gente não deva protestar, mas sim o modo que a gente faz, que é o que é importante. Até mesmo porque também hoje, dia 5 de outubro, hoje é dia de eleição, e está aí o nosso meio da gente mostrar se estamos satisfeitos ou não com o que está acontecendo atualmente no Brasil. É através daí que a gente dá o nosso primeiro passo, e logo em seguida
se estivermos ou não a seguir de modo coerente, não de modo incoerente e irracional, como a gente vê na imagem. Por favor. Quando falo aqui nos hospitais, quando a gente vai para um hospital e nós não somos atendidos, ou por falta de médico, por falta de leite, por falta de material, ou por falta de hospital, é um ato de violência contra nós. Quando que a gente procura um hospital? Quando nós estamos doentes. A exceção da maternidade, é evidente, né? Com a exceção da maternidade, que a gente vai lá visitar uma criança que nasceu. É o único momento que a gente vai feliz num hospital. Fora isso, e quando a gente passa por um problema desse, é um ato violento, sim, contra nós. Quando a gente fala nas escolas, assim como o artigo de jornal que diz, né, que aumenta a violência nas escolas, não é só pela falta de reconhecimento dos professores, mas nós temos, entre alunos com alunos, alunos e professores, nós vemos isso nos noticiários. É muito triste. Um ambiente em que a gente deveria, muito pelo contrário, ter lições de cidadania e crescermos para sermos cidadãos de bem. Por favor. O ambiente doméstico, há pouco tempo atrás, não sei quem que acompanhou nos noticiários, no caso da menininha que foi amarrada, não sei se tem alguém que acompanhou, do padrasto que fazia isso, amarrava as pernas da menininha, filmava ela vendo ela cair com uma fita. Ainda existe, como se não bastasse toda essa violência que nós somos acometidos no ambiente externo, existe ainda o ambiente doméstico, violência contra a mulher, violência contra a criança, contra o idoso. Muitas vezes a gente tem essas notícias presentes no dia a dia. Por favor. E ainda nós temos a violência urbana, composta pelo crime organizado, que mudou os nossos hábitos. Hoje, quando a gente compra um carro, a primeira coisa que a gente vê é se ele tem alarme. Preocupação que nós não tínhamos há uns 20, 30 anos atrás. A gente podia dormir de porta aberta. Hoje, se a gente não se tranca, a gente não se sente seguro. É uma realidade. Então, nós temos essa realidade de violência hoje. E, por favor, e que a gente faça aquela pergunta, e quais as causas dessa violência? Por que acontecem esses atos violentos? Políticas públicas? Pode até ser. Mas o que a gente diz de países ditos desenvolvidos, que possuem políticas públicas, e entretanto o cidadão, se quiser, tem um hábito, se cultua violência, um simples hábito de se comprar arma no supermercado. Posso até dar um exemplo. Os Estados Unidos é um país que tem lá suas políticas públicas. Entretanto, se um cidadão quiser comprar uma arma, pode ir no Walmart, vai lá, compra, tira sua licença e pode ter em casa. E a arma, qual é a função da arma? É um único instrumento que foi criado para matar. Essa é a função. Então, assim, se realmente política pública fosse realmente um fator determinante, não teríamos países ditos desenvolvidos com políticas públicas que ainda cultuam o hábito da violência. Quando eu falo pela miséria, a miséria é um fato? Pode ser. Mas o que a gente diz de famílias que muitas vezes passaram pela aprovação da miséria, chegaram a passar fome, não ter o que comer, e mesmo assim optaram por não perder a dignidade. Mesmo assim lutaram, foram adiante, criaram os seus filhos, ensinaram a ser honestos. Então, pera lá, se miséria fosse realmente um fator determinante, todos aqueles que estivessem em estado de miséria, todos seriam violentos. E não é essa a realidade, porque nós conhecemos vários e vários exemplos de pessoas, às vezes até em convívio nosso, que passaram por essa aprovação e optaram por não ser. Falta da educação, se educação fosse um fator, a pessoa não tem educação, por isso tem. Então, o que diz a exceção à regra? Pessoas que tiveram lá seu mestrado, seu pós-doutorado, e mesmo assim são pessoas agressivas, são pessoas violentas. Então, se educação fosse,
não haveria exceção à regra. É evidente que para a tomada de uma decisão, a pessoa numa situação é um fator, são 3 fatores que não podem ser ignorados, que estimulam ter um ato de violência, o roubar ou matar. Porém, o que determina mesmo o fato de nós tomarmos uma decisão violenta ou não é uma decisão pessoal. Ela parte da índole do espírito. O espírito tem a sua capacidade, tem o seu domínio. Quem comanda esse corpo de carne, que sem o espírito não é nada, é o corpo, é o espírito, somos nós que decidimos, nós espíritos. Então isso faz parte da nossa índole. Tanto que na questão 207 e 208, Kardec faz a pergunta para a espiritualidade. Ele pergunta se características morais são herdáveis dos pais, assim como as características físicas. Estou falando com minhas próprias palavras, tá, gente? E a resposta de Kardec não. Que deram a Kardec foi não. Que o corpo procede do corpo. Porém, o espírito não procede do espírito. Então, isso quer dizer que características morais nós trazemos. E tanto que mais para frente ele menciona, Kardec faz a pergunta, olha, mas então como que a gente explica semelhanças morais de pais e filhos de uma mesma família? Aí a espiritualidade responde, é através da afinidade. A afinidade entre os espíritos, entre os familiares, que dá essa sensação, dá essa impressão de que a característica moral é herdada. E na 208 ele faz a pergunta, então quer dizer, mas se o espírito tem as suas características morais, os pais podem influenciar nas características morais do filho? A resposta é positiva, sim, muito mais do que imagina. Então está aí a nossa consciência de quando nós somos pais. Nós não estamos educando o filho, nós estamos educando um espírito para ser um homem de bem. Nós temos que lapidar as más tendências, essa é a missão dos pais. Lapidar as más tendências que a gente percebe e corrigi-las dentro da moral, de uma moral mais elevada, ensinando o caminho do bem. Por favor. E como se não bastasse toda essa violência que nós temos física, né? Nós temos a violência moral, pelo racismo, pelas ofensas, quando ofendemos, e também pelo assédio moral. Quando a gente fala assédio moral, logo vem nas empresas, mas não é. O assédio moral, muitas vezes, ela é cometida quando existe o abuso de poder. Eu sei que tem uma pessoa subordinada a mim, que ela precisa de mim, e eu utilizo desse meu poder para fazer o que posso com ela. Isso é um assédio moral. Isso é um ato de violência, como se não bastasse a violência física. Então nós estamos no âmbito dele. Por favor. E Jesus nos alerta exatamente sobre isso. Quando ele fala, está lá em Mateus, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu no seu juízo. Bom, o ato de matar já está lá nos 10 mandamentos, né? Não matarás. Então, não há como questionar que é um ato violento contra o próximo. E há consequência com relação a isso. Pois eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão será réu no seu juízo. A cólera é um ato de fúria. É um ato que a gente, muitas vezes, perde aquela razão momentânea e a gente explode. Eu vou dizer sobre a cólera um pouquinho mais, porque a espiritualidade, elas no capítulo do Evangelho, ela dá um particular sobre a cólera, o que é a cólera, tá? E o que dizer a seu irmão, raca, será réu no seu conselho. Raca é uma palavrinha, na época, como se fosse um xingamento, tá? Se pronunciava escarrando, olhando do lado, raca, e se cuspia no chão.
Então era uma palavra ofensiva. Hoje não se usa essa palavra, mas eu acho que não há necessidade de enumerar uma enormidade de palavras ofensivas que se substitui essa palavra. E quando disser és louco, merecerá a condenação do fogo no inferno. És louco, para a época, era um termo preconceituoso, se utilizava de palavra preconceituosa. Hoje, a palavra é louco não é tido como preconceito, mas nós temos uma outra infinidade de palavras que substituem. O que ele está querendo dizer quando diz será réu no seu conselho, merecerá condenação, etc. Quando nós emitimos palavras de sentimento negativo para alguém, quando nós ofendemos, o que nós estamos desejando? Nós estamos desejando o mal para a pessoa. Quando nós desejamos o mal, nós estamos tomando uma atitude totalmente contrária à lei de amor e caridade. E como se não bastasse, ele também nos alerta que nós somos nós somos regidos também pela lei de causa e efeito. Então, tudo aquilo que a gente manda para alguém, nós arcaremos com as consequências. Então, muitas vezes, o que se parece simplesmente uma palavra, muitas vezes uma palavra ela pode machucar muito mais do que uma agressão física. Tem palavras que machucam, tem palavras que magoam. Então, muitas vezes, é a capacidade que nós temos que ter de sentar, pensar e raciocinar, muitas vezes, para a gente tomar esse cuidado e não emanar mais esse sentimento negativo. Não emanar mais mesmo que seja por impulso. Por favor. Falando do impulso, que é no caso da cólera. Quando a gente fala da cólera, o que é? A própria espiritualidade nos avisa, nos alerta, que a gente perde totalmente o senso de razão. Nós tiramos toda a razão e nós transformamos. É assim que a espiritualidade nos passa no Evangelho. Para quem queira ler o texto. Nós nos assemelhamos a animais, quando nós explodimos. E muitas vezes, através dessa explosão, ou falamos, ou tomamos atitudes que nós na hora não pensamos, mas muitas vezes causam arrependimento posterior. E a espiritualidade nos chama muita atenção, por quê? Porque também é uma atitude contrária à lei de amor e de caridade. Porque aí a gente faz a pergunta, onde está a nossa capacidade racional de sentar, pensar, contar até 10? É difícil se controlar, mas a gente tem que treinar. É difícil se controlar, mas a gente tem que treinar o nosso autocontrole. Uma amiga minha, referente a isso, quando estava conversando com ela sobre isso, ela disse que uma vez ela brigou lá com uma pessoa, falou uma coisa que ela não gostou, ela ficou com tanta raiva, que a primeira coisa que ela foi fazer foi lavar um banheiro. A hora que ela terminou de lavar o banheiro, ela não lembrava mais por que ela tinha raiva. E quando ela olhou pro banheiro dela, ela falou que nunca viu o banheiro dela tão limpo na vida. Ou seja, ela pegou aquela carga que ela tinha e ela transformou em alguma coisa benéfica. Saiu uma saída. Às vezes eu vou fazer uma caminhada, lavar banheiro, mas dá para fazer uma caminhada, fazer alguma coisa que faça com que a gente acalme os nossos ânimos, sente, pensa, raciocina. E depois de raciocinar, aí a gente pode até falar, não, mas talvez fulano tem razão, fulano ou não tem, mas eu vou deixar quieto, deixa para depois. Tem gente que briga com o espelho, também é uma alternativa. Mas por que a espiritualidade não chama atenção para isso? Porque muitas vezes esse ato colérico vem do orgulho ferido. Muitas vezes nós escutamos alguma coisa que a gente não gosta e fala, eu não levo desaforo para casa e vai embora, vai e solta. Calma, será que a gente não tem condições de mudar? Será que a gente não tem condições de falar, não, eu vou segurar essa, mais uma, e promover a nossa mudança? É a questão do controle, por favor. E aí são cenas de novelas, né, que as novelas elas nos impulsionam também para termos atos coléricos. Que quando a gente assiste uma novela, não dá ibope
quando a gente vê a mocinha sendo agredida lá pela vilã, aí a gente fala, é hoje que a mocinha vai sentar o cabeça na vilã. Isso dá um ibope, gente. Vocês não têm ideia. Mas não é isso que deveria acontecer. Porque não dá ibope para as novelas estimular o seguinte, não, ela me feriu, ela falou, não, eu vou lá sentar, vou conversar com ela, vou perdoar, vou resolver através do diálogo. Não dá ibope isso para as novelas. Mas será que muitas vezes... Olha só, e isso é passado para a gente o tempo todo. Quando a gente também vê atos coléricos, a gente vê uma pessoa quebrando tudo, né? Como se fosse fácil, a gente depois, sabe, vai e atira objetos. É nesse sentido que a espiritualidade fala que a gente se assemelha mesmo a animais. Porque a gente, quando... É o que as novelas mostram isso, né? Quando o vilão é contrariado, aí começa, quebra tudo, quebra vaso, quebra não sei o que, ofende todo mundo. Nós temos essas cenas que são bem claras, que demonstra pra gente. Mas a gente tem que tomar um cuidado. Porque é onde que está a capacidade desse personagem, mas não dá ibope, né? Do personagem sentar e falar, não vou fazer isso, vou me corrigir, vou mudar, eu estou errado. É difícil. Por favor. E Jesus, ele também nos dá aquela mensagem, porque assim, diante de uma situação que nos incitam a violência o tempo todo, mas ele ainda deixa sua mensagem lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Mas aí eu faço aquela pergunta, o que é ser manso? É aquela pessoa inerte? Não é aquela pessoa inerte. Não, aquela pessoa mansa não é uma pessoa inerte, não é aquela pessoa que não toma atitude, que está diante de um problema, que está diante, muitas vezes até de uma injustiça, e não toma uma reação, não toma uma atitude. Isso não é ser manso. A gente pode sim resolver os nossos problemas, mas a questão é como nós resolvemos os problemas. Aí está o ponto. Quando a mansidão, na verdade, o que a espiritualidade nos avisa? É não ter apego ao materialismo. O materialismo que a gente diz não é o fato da gente trabalhar e ganhar o pão nosso de cada dia. Não é isso. Mas, assim, o quanto que a gente dá importância a esse bem material que nos incita a querer o poder, que nos incita a querer a dominação do próximo. É para esses que ainda têm o orgulho exacerbado, o desejo de poder, a ganância. É para esses que a terra não serão herdada. Porque para eles não terão como se adaptar ao novo planeta que vem, à nossa nova terra que vem aí. Ela, como todos nós sabemos, nós estamos num processo de mudança. Quando nós tivermos um processo num planeta de regeneração, esse mundo de regeneração, as pessoas que ainda têm esses sentimentos, elas não se adequarão a esse novo mundo. Então, a pessoa mansa, aquela pessoa que... porque muitas vezes nós nos deparamos em situações que às vezes a gente tem que ficar quieto por conta que a gente não pode, não tem como brigar de frente, não tem como. Mas isso não significa que a gente concorda. Tem uma certa diferença. Mas a gente segue, continua o nosso caminho, lutando. Por quê? Porque a gente precisa do teto, a gente precisa da roupa, a gente precisa de um meio de locomoção. É isso. Para essas pessoas, para nós que caminhamos, seguimos a nossa vida com dignidade, com respeito, aí sim, nós herdaremos essa nova terra. Está em Transição Planetária de Divaldo, que ele fala muito sobre isso. Por favor. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Mas aí vem aquela pergunta, o que é ser pacífico? É aquela pessoa que se isola dos conflitos, tem briga, eu não vou. Ou então aquela pessoa, né, da paz, né, que sobe no cume da montanha, fica lá, estou em paz. Não, não é isso. Ser pacífico é ser um ativista da paz. Pela paz e em paz. É sempre todos os meios, todos os momentos que a gente puder do nosso dia a dia, procurar não apaziguar os conflitos, sempre que nos chegam. Evitar o leve-trás, evitar os conflitos. Ouvir. Muitas vezes quando a gente ouve a pessoa, muitas vezes quando a gente tem a paciência de ouvir,
simplesmente de ouvir, a gente pode até evitar muitas vezes um conflito. Porque ela desabafa, que ela tem que desabafar, você dá um conselho ou outro, você pode até evitar algo mais grave. E tem aquela situação, né? Como se sentir em paz, né? Diante do dia a dia. Nós temos problemas. É difícil a gente sentar no momento e a gente está pensando ou nos nossos problemas ou nos problemas de alguém que a gente gosta, né? Mas a gente precisa resgatar esse momentinho de se conectar com a espiritualidade superior. O evangelho no lar é um momento. Aquele momentinho 5 minutos antes de dormir. Aqui na casa é um momento. Por favor. E Emmanuel deixa bem claro que o que é ter a paz? Olha, a paz decorre da quitação com a consciência para a vida. Isso é estar em paz. É paz na consciência. Não é não ter problemas para resolver, mas sim ter paz em resolver os problemas. É como nós resolvemos os problemas, passamos o nosso dia a dia e mantendo a nossa consciência tranquila. Isso é ter paz. Porque quando nós oramos pela paz, pedimos, a gente pede paz, Jesus dá-me, preciso de paz, Deus, por favor, me dá paz na minha vida. Normalmente, às vezes ele manda um monte de probleminhas para a gente resolver, porque ele não dá de mão beijada. Não sei se a gente já reparou, né? Pode passar para mim, por favor. Quando a gente ora para ter paciência, é a mesma coisa. Senhor, dá-me paciência. Aí vem aquela pessoa que a gente não tem paciência. Por quê? Para que a gente exercite, para que a gente trabalhe. É trabalho. Não vem nada de mão beijada. Quando a gente fala da paciência, ela é uma conquista diária. É todo dia exercitar a paciência. É todo dia. Não é fácil. Não é fácil, porque muitas vezes a gente perde mesmo paciência. É normal. Nós erramos. Mas tá, e depois de errar, de cometer o erro, o que a gente faz para poder corrigir? É aí que está a nossa atitude. Até mesmo porque também a paciência é uma caridade moral com o nosso próximo. Muitas vezes, porque a caridade material é uma das mais fáceis da caridade de se fazer, né, das caridades. Mas a moral é difícil. É muito difícil. Mas é possível. A gente tem que dar o nosso tempo, dar tempo ao tempo, e a gente respeitar o nosso tempo e respeitarmos os nossos limites. Aqui está uma frase do Evangelho. Perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrimento e colocar a paciência à prova. Eles deixam essa mensagem para a gente também aprender a exercitar o perdão. E enxergar, muitas vezes, aquela pessoa que a gente muitas vezes enxergamos como problema, agradecer mesmo, perdoar e agradecer por Deus estar nos dando a oportunidade de melhorarmos. É um outro ponto de vista. Por favor. E aí vem a espiritualidade nos falando novamente da reforma íntima. Kardec faz a pergunta para a espiritualidade. Qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio, a resposta, né? Diz, conhece-te a ti mesmo. Da Sócrates, há 500 anos antes de Cristo te falava. Conhecer a si mesmo. Isso já é o primeiro passo da reforma íntima. Conhecer os nossos limites. Quando a gente começa a conhecer os nossos limites, aí a gente sabe aonde a gente pode mexer, até onde a gente vai, até onde a gente suporta, até onde a gente não suporta. Aí sim, a gente começa. Por favor. Kardec continua, porque ele sabe que é difícil conhecer a si mesmo. Então ele faz essa pergunta. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir? Santo Agostinho nos alerta. Ele responde, olha, fazei o que eu fazia em minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntara se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que me conhecer e ver o que havia de reformar em mim. Então é todo dia, é dando tempo ao tempo, é todo dia se perguntando. Porque muitas vezes a gente faz promessas de mudança quando? 5 minutos antes do ano novo, né? Ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer
aquilo, não é nesse momento de festa. É naquele momentinho que a gente deita no travesseiro, coloca a cabeça no lugar, agradece a Deus por mais um dia e fala, não, hoje fiz isso, hoje eu não fiz, hoje eu não fui legal, vou procurar mudar. É aí que está a reforma íntima, é todo dia. E só para finalizar, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que foi um grande pacificador, que viveu num período, como ele é nascido, ele é um hindu, tá? Então, como ele é nascido em 1839, ele presenciou o período mais violento que o planeta já passou. Ele presenciou as 2 guerras mundiais. Então, a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, nós estamos em 2014, 100 anos já se passaram da Primeira Guerra, né? E nessa época a Índia era colonizada pela Inglaterra. Então todos os impostos, a Índia cobrava uma taxa alta de impostos, explorava, né, a colônia e, sobretudo, vivia a miséria na Índia, né? A Índia vivia em absoluta miséria. Como ele era de uma casta de comerciantes, então foi a condição que ele teve de poder ir para a Inglaterra, estudar direito, tá? E ali ele teve conhecimento não só de cidadania e direitos humanos, mas ele teve acesso a outras correntes filosóficas, ele abriu o conhecimento. Então, quando perguntavam para ele qual era a sua religião, ele falava, eu sou hindu, sou muçulmano, sou cristão, porque ele via beleza nas três religiões que predominavam. E ele também tinha uma grande esperança de que essas 3 grandes religiões pudessem viver em paz, uma convivendo com a outra, não em conflitos. Por favor. E ele falava que o amor de um único homem poderia aniquilar com toda a maldade do mundo. Então, se cada um de nós plantarmos, semearmos um pouquinho do nosso amor ao próximo, olha só que diferença nós podemos fazer. Ah, mas com a humanidade não, mas se a gente começa os nossos lares, aí vai começando os nossos lares, os nossos familiares, rede de amigos, vai fazendo uma corrente do bem. E lá na Índia ele iniciou um movimento político de desobediência civil, chamada Força de Verdade. O que é essa desobediência civil? Mas espera aí um pouquinho. Movimento político, sim, ele foi um grande pacificador, mas só que como que ele adotava? Ele faz simplesmente dizer não. Eu não vou pagar o imposto. A gente vai se reunir e não vai pagar o imposto. A gente não vai fazer isso. E com isso ele liderou marchas pacíficas. E ele resistia, e mesmo quando a Inglaterra mandava os seus soldados, ele demonstrava amor por eles. Mesmo tendo toda agressão, ele falava não. Então ele manteve a pacificidade. E ele demonstrava amor por todos. E com isso ele conquistou a independência da Índia sem dar um único disparo. Por favor, a pessoa de quem a gente está falando é Gandhi. Ele foi um grande pacificador. Quando ele jejuava demonstrando amor pela humanidade, quando ele via, porque a Índia também sofria por um processo violento, em que cada objeto se transformava numa arma, uma simples chave se transformava numa arma. No entanto, quando ele percebia isso, o que ele fazia? Como ele era um líder e as pessoas gostavam muito dele, ele, vou jejuar. E ao desespero dessas pessoas que percebia que ele ficava um tempo em jejum, o que eles faziam? Cada um ia depositando sua arma na frente dele. Se formavam pilhas e pilhas de armas. Quando ofereciam para ele, que no caso ele recebia milhares de dólares e ele fazia doação, ele optou por viver em pobreza. Mas por quê? Porque ele tinha consciência da sua nação. Tanto que quando ofereciam arroz para ele, ele falava, mas eu vou comer arroz com a Índia passando fome? Ele se colocava, ele se doava para outro. Recebeu muitas vezes várias vezes o prêmio Nobel da Paz. No entanto, nunca foi recebê-lo e não se achava digno. Então fica aqui um grande pacificador, ele foi um político. Então a gente nós temos meios de aplicarmos alguma coisa no nosso dia a dia. E só para finalizar mesmo, tenho 2 mensagens dele que ele nos deixa exatamente falando sobre a violência. Que diante de qualquer conflito, respire antes de reagir e tente negociar. Mesmo discordando, procure compreender a posição das outras pessoas.
E ele também diz aqui, se for vítima da violência ou injustiça, busque aliados para encontrar soluções. Não se isole. Muitas vezes a gente faz o contrário. Então ele pede para a gente reagir, mas de uma forma pacífica. É uma mensagem, tá? Até hoje eu agradeço. Obrigada.